para Salmo 23, versículo 3, você está olhando aqui, uma ovelha virada. E muitos de nós, quando lê o versículo 3 do Salmo 23, não conseguem entender bem quando algumas Bíblias falam: restaura-me o vigor, renova minhas forças, ou refrigera minha alma. E o que seria uma situação como essa que nós estamos mostrando aqui? O gato ou o cachorro, se eles estiverem deitados de costas, eles conseguem se desvirar com uma facilidade incrível. Eles conseguem voltar à posição original sem problema nenhum. A ovelha, quando ela fica virada, ela não consegue voltar sozinha. E geralmente quando ela fica virada porque ela ficou deitada numa depressão. A gente, não sei se vocês lembram, né, das aulas de geografia, depressão é aquela parte que é um pouquinho mais baixa que a terra. Ela deita naquilo ali porque ela consegue ficar de uma forma mais cômoda. Então, se ela tem muita lã, ou se ela é muito gorda, aí ela encaixa naquela depressão ali, ela não volta, certo? E algumas se deitam e voltam. Mas se ela ficar virada, ela não consegue voltar. E nisso que ela não consegue voltar, a circulação sanguínea dela começa a ficar prejudicada, ela se agita muito porque ela quer voltar, e esse desespero dela só faz a coisa ficar pior. E nisso, por incrível que pareça, eu, por exemplo, até tenho dificuldade de acreditar, mas quem trabalha com gado ovino chega a dizer que o bicho pode morrer só de ficar assim. E enquanto o bicho não morre, um animal de rapina, ou de repente um animal que se alimenta de detrito, alguma coisa do tipo, ele vê aquela presa fácil, que não tem como ficar de pé, que não tem como se levantar, e aí nisso ele olha aquilo ali, opa, beleza. Então quando Davi fala, refrigera a minha alma, porque lembra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Então, ele é aquela pessoa que me guia, certo? Ele é aquela pessoa que me guia. Por ele me guiar, eu não tenho falta de nada, e ele faz com que eu esteja bebendo águas tranquilas e posso descansar e me alimentar, porque ele me conduz. Além disso, ele refrigera a minha alma, seja com a água, seja com aquele pasto verdejante onde eu posso descansar, seja me fazendo voltar de onde eu caí. E aí é nessa hora que eu acredito que cada um de nós quer voltar de algum lugar. Quer voltar de algum lugar. Não sei você, mas eu consigo perceber áreas da minha vida onde eu não sou o que era, onde eu não tenho o ânimo que tinha, onde eu não tenho a alegria que tinha, onde eu não tenho o brilho nos olhos que tinha. E nesse momento é o momento que eu estou fragilizado e estou numa condição de presa fácil, de modo que as feras do campo, os animais de rapina, ou de repente aquele urubu voando lá em cima está só esperando eu morrer para me devorar. E no momento como esse é a hora que a ovelha parece que não tem mais saída. Só parece. Por quê? Porque se o Senhor é o seu pastor, Ele não desiste, e Ele, na sua insistência, Ele vai fazer todo o possível para tirá-la daquela situação de quase morte. Amém, glória a Deus. E aí, observe bem, é aquilo que nós temos falado sobre a questão de você realmente ser pastoreado por Deus. Gente, eu vim para cá pensando assim, eu vou me policiar e não vou tocar nesse assunto, Rosinha, mas não tem ninguém lá fora hoje. Obrigado, Senhor, obrigado pelo refrigério da minha alma. Então, em relação a isso, eu falei assim, eu hoje não vou falar,
Olha que bênção, rapaz. Olha a alegria que eu fiquei agora. De coração, eu estou alegre mesmo. Então, diante desse quadro, não teve. Né? E aí, por exemplo, em relação a esse contexto, muitas vezes nós falamos, o Senhor é meu pastor, porque nós temos uma ideia equivocada de pastor, mais uma vez. As pessoas têm aquela ideia de que pastor é aquele cara que está lá na frente falando. As pessoas têm aquela ideia de que pastor é aquele camarada que bota gravata, bota terno e fala umas palavras difíceis. E aí as pessoas entendem que o simples fato de chamar Deus de pastor significa que a gente é uma ovelha dele, e não é verdade. Nós somos ovelhas das pessoas a quem nós damos crédito. Nós somos ovelhas das pessoas a quem nós escutamos. Então é como, por exemplo, hoje pela manhã a gente estava discutindo aqui alguns assuntos de política e eu estava falando do meu desencanto em que assim, podem me julgar, mas eu não acredito em nada. Por que eu não acredito em nada? Nesses meus 47 anos, o que não faltou na minha vida foi gente para me desapontar. O que não faltou na minha vida foi gente que, por exemplo, deveria me proteger e me largou. Gente que deveria ser leal a mim e me traiu. Gente que disse que estava comigo e não estava. Gente que, por exemplo, prometeu aumento de salário, mas me promoveu para o lado. Já trabalhou em empresa assim? A pessoa vai te promovendo, aí você esbarra em alguém, aí ela começa a criar uns cargos que não existem, e você fica flutuando lá, até que chega um dia que você é mandado embora. Aquela questão de você, de repente, contar com uma pessoa da sua família, e essa pessoa da sua família te desamparar, lhe trair. Ou de repente de você olhar para a sua igreja, precisa lá atrás, né, quando a gente era mais romântico, e você olhar e pensar assim, meus irmãos vão me proteger, e às vezes um irmão seu te joga numa cisterna como os irmãos de José. E aí você, por exemplo, eu quando tinha meus 25 anos mais ou menos, eu participava lá na associação, meu Deus do céu, esqueci o nome, era uma associação que tinha lá em São João de Meriti, onde havia uma reunião de um determinado partido, não vou falar o nome de propósito porque ele é muito conhecido, e esse partido estava trazendo um nome que vinha há muitos anos, né, para a presidência do Brasil, e eu olhava para aquilo, eu cantava música, eu botava a bandeira do partido na minha bicicleta, e eu fazia tal monte de coisa. Até que de repente começaram a acontecer algumas coisas, e algumas pessoas desse partido criaram um outro partido. E quando eu vi determinada senadora saindo, determinada pessoa saindo, outro saindo, eu falei assim, alguma coisa está errada, isso aqui não é mais o que é. E aí, por exemplo, duas coisas que me deixavam apaixonados na minha juventude. Era esse partido, que dava aquela ideia de que as coisas vinham da base para o topo, e a Igreja Batista, porque eu acreditava na democracia batista. Eu acreditava que assim, a gente vota e a gente honra o voto. Eu acreditava que a gente, por exemplo, tinha um estatuto e respeitaria o estatuto. Que a gente tinha declaração doutrinária e respeitaria a declaração doutrinária. Só que o tempo foi passando, eu fui começando a perceber que assim, as coisas não são bem como as pessoas dizem. E aí, devido a um desencanto desse, dificilmente você vai me ver olhar para alguma coisa e falar assim, olha, eu boto a minha mão no fogo por isso aqui. Dificilmente você vai me ouvir falar, eu boto a mão no fogo por essa pessoa. Porque nesses meus 47 anos, eu vi que, por exemplo, o homem é o lobo do próprio homem. O homem flagela o próprio homem. O homem prejudica a sua própria vida, a sua própria família, a sua própria igreja, a sua própria saúde. E aí, diante de situações como essa, muitas vezes nós somos pastoreados, somos guiados, somos conduzidos por vozes, por pessoas, por instituições, por meios de comunicação de massa, que estão nos induzindo a crer, quando fé tem que ser só em Deus, estão nos induzindo a crer, e não nos provando por A mais B, não nos mostrando com fatos concretos, as coisas como elas realmente são. E diante de uma situação dessa, muita gente está dizendo, o Senhor é meu pastor. Mentira!
porque elas são pastoreadas muitas vezes pela mentalidade desse tempo, difundida pelo Deus desse século, seja através das artes, seja através das ciências, seja através inclusive de discursos teológicos, seja através de rituais religiosos. Então, diante de situações como essa que eu estou falando aqui, a questão não é eu dizer que eu sou pastoreado por Ele, a questão é eu ouvi-lo e ser guiado por Ele, mesmo que isso talvez me custe alguma coisa, como aconteceu com os grandes homens da Bíblia. A Bíblia diz que alguns foram cerrados ao meio. Outros, por exemplo, passaram privações. A Bíblia diz que alguns outros foram devorados por feras. Cada um passou por alguma situação, e a mesma Bíblia diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. Hoje nós dizemos que eles são heróis, mas você acha que todo mundo falava bem de João Batista? Eu não acho, irmãos, eu tenho certeza que não. Você acha que todo mundo, a gente fala bem de Elias hoje, mas você acha que todo mundo falava bem de Elias? Tenho certeza que não. A gente exalta o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Você acha que o apóstolo Paulo era visto como um grande homem de Deus, inclusive pelos religiosos do seu tempo? Com certeza não. Mas devido ao fato de serem guiados por Deus, ou parafraseando o apóstolo, não sendo desobediente à visão celestial, esses caras passaram pelo que passaram. E qual é a realidade do nosso tempo? Não queremos passar. E então, muitas vezes, damos ouvidos a mercenários. E geralmente quando as pessoas falam de mercenários, elas estão falando de pastor de igreja. Só que Jesus, como está falando naquele contexto, ele não está falando de pastor de igreja. Ele está falando de falsos ensinos. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas estão com aquela ideia de que eu penso com a minha própria cabeça, mas não pensam. Elas são guiadas por essa mentalidade. E aí nisso elas têm a ilusão de que elas se apacentam a si mesmas. E aí elas não conseguem entender por que eu estou sentindo falta. Porque Deus fala ao profeta Jeremias que o seu povo cometeu 2 pecados. Deixou de beber da fonte e foi beber água em cisternas rachadas, que não retém água. Então o que acontece? Muitos de nós, todos nós temos uma carência, como o salmista tinha, e tentamos preencher essa carência como? Com as questões sensoriais. Irmãos, eu quero ter dinheiro como todo mundo, porque, por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro, eu teria internet com meus 3 celulares, e eu teria compartilhado o link das mensagens com todo mundo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria um carro de som lá fora. Se eu tivesse mais dinheiro, eu contrataria uma banda para tocar, e isso chamaria a atenção das pessoas na rua. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria um caminhão de som passando por aqui, e as pessoas vindo, saindo, olhando pela janela. Eu não sou contra o dinheiro. Agora, quem idolatra o dinheiro, esse está cavando uma cisterna rachada e vai viver com sede. Eu, por exemplo, amo minha família, amo meu filho, mas o meu filho não pode se tornar um ídolo para mim. Amo minha esposa, mas ela não pode se tornar um ídolo para mim. Amo ser pastor de igreja, mas eu tenho que estar disposto a trocar ser pastor de igreja e obedecer à visão celestial. Percebe que muitas vezes o que acontece com a gente é que nós temos carência. Temos carência. As pessoas, por exemplo, elas têm carência. Elas querem ser reconhecidas, elas querem ser amadas, elas querem ser apreciadas, elas querem comer uma boa comida, elas querem beber uma boa comida, uma boa bebida. Elas querem ter uma boa conta bancária, elas querem, por exemplo, estar em posição de evidência na igreja.
Se elas fazem um trabalho indecente ou uma coisa mulambenta, porca, tanto faz. Mas o que elas querem é estar em posição de evidência. Eu sou fulano de tal. E aí percebe que quando vai ver a pessoa, ela está sempre sedenta. Ela, por exemplo, coloca dinheiro no bolso, mas o bolso está furado. Ela bebe água, mas ela não mata a sede. Ela come, mas ela não mata a fome. Porque ela não é apacentada pelo Senhor, ela é apacentada por si mesma. Por isso, ela sente carência de tudo. Enquanto a gente, por exemplo, observa, voltando à questão do profeta Elias, os 850 profetas que estavam lá, falando coisas que agradavam o rei e a rainha de Israel, deviam estar bem vestidos, bem alimentados e gozando de popularidade. Por quê? Porque eles estavam na panela. Pensem, por exemplo, na situação de isolamento do profeta Elias. Não devia estar bem vestido como os outros profetas, não devia estar bem alimentado como os outros profetas, não devia ter aquela popularidade dos outros profetas. Devia ser o seguinte: pensa na cena, Reginaldo. Elias está chegando e o pessoal falando assim: lá vem o chato. Entende? É como se de repente, Solange, está ele chegando, eu vou trazer a palavra de Deus, e o pessoal: lá vem o pessimista. E aí nessa hora a psicologia fala sobre o reforço negativo e o reforço positivo. Não a psicologia em si, mas uma determinada linha, em que, por exemplo, você faz uma coisa boa, e se todo mundo elogiar, você faz de novo. Mas se todo mundo criticar, você se inibe. Entende como é que é o negócio? E aí, por exemplo, muitas vezes a gente acaba tendo uma extinção de um comportamento. Por quê? Porque aquele comportamento pode ser bom, mas se todo mundo diz que é ruim, a gente para. Porque a gente não está sendo conduzido pelo pastor, a gente está sendo conduzido por qualquer outro pastor, que pode ser a namoradinha, que pode ser o namoradinho, que pode ser o patrão, que pode ser a empresa, que pode ser o que for. É aquela pessoa que troca Deus pela felicidade e fica sem os dois. Então o salmista está dizendo: olha, Deus é quem me pastoreia, por isso que eu não vou sofrer carência nenhuma de nada disso. Por quê? Porque Ele me faz deitar em verdes pastos. Ou seja, Ele me alimenta bem, e Ele também me faz, Ele prepara para mim um ambiente. Ou seja, naquele lugar da Palestina não existia aquele chão bonitinho. Ele tinha que tratar o chão, ele tinha que cuidar do chão, ele tinha que tirar aquelas pedras, ele tinha que de alguma forma providenciar para que ali tivesse uma boa relva. Ele tinha que fazer alguma coisa. As águas turbulentas assustariam as ovelhas. Pode parecer engraçado isso, mas a gente tem uma semelhança muito grande com as ovelhas. Já reparou? Acontece um problema, a gente perde o sono, a gente fica agitado, a gente duvida, tem um efeito manada. Já reparou isso? Eu, por exemplo, diante do efeito manada, que a gente vez por outra vem numa coisa ou outra, eu decidi o seguinte: está todo mundo bebendo groselha, eu boto na boca e quando viro as costas, cuspo, pronto, não arrumo confusão com ninguém. Mas é como eu falei, eu não vou, por exemplo, entrar nessa de ficar ouvindo pastores que não é o meu sumo pastor. Eu quero ser guiado pelos princípios que podem me trazer vida e vida em abundância. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo eu estando numa religião, mesmo eu pertencendo à cristandade, mesmo eu sendo um pastor batista, eu posso estar idolatrando um falso Deus. Eu posso estar construindo na minha cabeça uma ideia de Deus que a Bíblia não aprova, mas porque é um Deus segundo a minha imagem e a minha semelhança. Então Davi, ele entende que Deus é aquele pastor que está preparando um ambiente para ele poder descansar e para ele poder se alimentar. Então ele tem aquela consciência de que eu posso segui-lo, eu posso andar na direção dele, eu posso ouvi-lo, porque ele não é um pastor que fica, vai, não, ele é um pastor que fala, vamos. Pastor de ovelha não é pastor de vaca, não.
Não. O pastor de ovelha vai à frente. Eu estava conversando agora há pouco com o pastor Francisco, dali da outra igreja. Qual é o nome da outra igreja? Eu também esqueci. Então, deixa eu ver aqui se a Eva anotou. Pastor Francisco Batista Nova Sião. Isso. Pastor Francisco da Batista Nova Sião. Estava conversando com ele, e aí ele estava falando, né, sobre a questão do pessoal não chegar muito junto na igreja. Aí eu falei, ô pastor, aqui é o seguinte, né, o coronavírus é crente, ele só está na igreja. O pessoal vai para banco, o pessoal vai para praia, o pessoal vai para churrasco, o pessoal vai para pagode, o pessoal vai para tudo quanto é canto, mas na igreja não, porque a igreja é uma grande fonte de contaminação. Entende como é o negócio? Então, por exemplo, eu mal cheguei, né? Karine já botou álcool na minha mão. Tá todo mundo aqui de máscara, todo mundo separado um do outro. Agora, vai ali na lanchonete para ver se está desse jeito. Mas o crente vai lá sem culpa. E aí eu estava falando isso com ele, eu falei, pastor, é assim mesmo. E aí, batendo um papo com ele, ele chegou até a falar de contribuição. Eu falei, essa parte é complicada, né? Porque assim, não ir por causa do medo do vírus, a gente até entende. Deixar de contribuir por causa do vírus, aí o crente tem que ser estudado pela NASA, porque eu não sei o que tem a ver. Mas agora, em relação a isso, aí eu estava falando para ele, pastor, nós como líderes, se o povo não vai, o problema é do povo, mas o povo tem que saber que se eles forem, a gente está lá. Liderança não é dominação, como eu já falei várias vezes aqui. Mandar, meu filho de 4 anos já manda, mas não assume nada. Mandar, ele manda, mas não responde por nada. Mandar, ele manda, mas não apresenta uma solução. Que isso, pastor, está reclamando do seu filho? Não, ele tem 4 anos. Eu reclamaria se fosse um marmanjo. Entende como é que é o negócio? Ou seja, o pastor, ele vai à frente. Ele está ali cuidando do seu povo e a gente olha para ele entendendo o seguinte, como diz a música da Cassiane, toda vez que eu lembro do sábado, eu lembro dessa música, Deus vai à frente. E nisso que ele vai à frente, eu vou segui-lo. Eu não vou seguir um monte de voz que está por aí disputando a minha atenção. Eu não vou por aí à luz dos discursos políticos, das matérias jornalísticas, da discussão das vizinhas. Não, negativo. Eu olho para a Bíblia, porque ela é o filtro para eu olhar para todas as outras coisas. Eu assisto um filme como todo mundo, mas eu converso com a Gisélia. Conseguiu perceber esse discurso aqui nesse filme? É um lazer, irmãos. A gente está sentado assistindo um filme, mas naquele filme a gente percebe um discurso. É um desenho que o Roberto está assistindo. Eu falo, percebeu o discurso? Mas sabe por que eu tenho esse discernimento? Por causa disso. Porque se eu não lesse isso, eu seria orientado por esses falsos pastores a duvidar disso aqui. Entende como é o negócio? Quanta gente que eu vi criado na igreja foi para a faculdade e começou a caçoar da fé da mãe e do pai, que lavaram roupa, que engraxaram sapato, para ele poder ir para a faculdade. Entende como é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber que o salmista, como pastor de ovelha, ele sabe o cuidado de Deus por ele como um pastor, porque ele sabe que a nossa fragilidade é parecida com a fragilidade desse animal, e nesse contexto, ele prepara ali para mim aquele pasto verdejante, e ele também vai de alguma forma fazer uma represa de água para eu poder beber uma água aqui com tranquilidade, para não ser aquela água agitada que vai me perturbar, porque a ovelha é um animal bastante assustado, tanto que é que se uma de repente der um negócio e começar a correr disparada, as outras vão correndo também sem saber por quê. Entende a situação? Ou seja, e o pastor tem que estar ciente que isso acontece. A coisa mais fácil do mundo é uma ovelha arrastar outra ovelha para o precipício. Então, aqui a gente vê Davi deixando claro, olha, o Senhor é meu pastor e por isso eu não vou ter carência de nada, porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes e Ele me guia a águas de descanso, como nós falamos na semana passada. Eu deixo o amanhã no amanhã, eu deixo o ontem no ontem.
Eu não fico aqui. E agora? Não. Basta cada dia o seu próprio mal. Não lembro agora se foi a Tereza ou se foi a Glória que estava falando comigo alguma coisa relacionada a uma realidade minha, e eu falei para elas: tem coisa que é problema de Deus. O meu problema é estar aqui pregando. O meu problema é vir hoje de manhã e botar a cara da igreja na rua. Tem coisa que ou Deus resolve ou não resolve. E se Ele não resolver, é problema dele. Se Ele resolver, é problema dele. Porque se eu ficar preocupado com o que Deus tem que fazer, eu não faço o que eu tenho que fazer. Aí onde está a questão. Por que muitos de nós sofremos? Porque nós queremos ressuscitar Lázaro, mas não queremos tirar a pedra. E aí a gente fica assim: mas por que Deus não resolve? E quase eu escuto Deus dizendo assim: Reginaldo, sabe por que eu não resolvo? Eu não resolvo porque você quer fazer o meu trabalho, mas não quer fazer o seu trabalho. Então como é que eu vou resolver? É como, por exemplo, eu quero que Deus abençoe meu casamento, mas Deus não vai falar para Gisélia: com licença, por favor, me desculpe e obrigado. Quem tem que fazer isso sou eu. E aí o indivíduo, ele quer que Deus faça o que ele tem que fazer. Eu, por exemplo, quero que Deus esteja falando com você através da pregação. Essa parte é Ele. Agora a minha é pelo menos ler alguma coisa sobre o assunto do que eu estou falando. Não sei se você vai perceber, para eu falar sobre ovelha, sobre gado ovino, eu tenho que ler alguma coisa sobre isso. Porque não é a nossa realidade. Talvez desse para falar de vaca e de cavalo. Aqui não, porque aqui é zona urbana. Mas lá onde eu moro, né? Lá é uma vila que tem cavalo, vaca, esses negócios assim. E no asfalto então é que aquele cheiro fica bom, né? E aí, diante de uma situação como essa que nós estamos vendo, aí ele fala: refrigera a minha alma. E o refrigerar a alma é como eu falei: a ovelha vai deitar, mas ela pode procurar um lugar mais cômodo. E aí ela pode ficar virada. E se ela ficar virada, ela não tem mais como sair. E o pastor sabe que ovelha faz isso. Aí que está a questão. É como, por exemplo, um pastor de um bairro lá de São João de Meriti, de uma igreja de bairro, não uma igreja de centro. Aí ele chegou, viu um pastor numa igreja, né, de uma área litorânea, e chegou naquele pastor no final do culto e falou assim: pastor, como é que é pastorear uma igreja aqui, perto da praia, né, o pessoal, classe média e tal, aquela coisa todinha. Aí o pastor, irmã Glória, o pastor falou assim: irmã Glória, o mesmo demônio que te atenta lá é o demônio que me atenta aqui. A mesma perturbação que tem lá é a perturbação que tem aqui. Ou seja, diante de situações como essas, a gente tem que ter aquela consciência de que servir a Deus sempre vai ser batalha. Sempre. Porque imagine o seguinte, irmãos, pelo pouco que vocês me conhecem, se eu não sofresse os ataques que eu sofro, quantas coisas eu já não teria feito? Pensa. Ou seja, é natural que eu vá enfrentar alguns problemas, porque eu sei que há alguém que não quer a potencialização do dom que Deus me deu se manifestando. Então, quando você tem consciência da realidade, você vai desse jeito. Não é diferente com o sumo pastor. Ele sabe como somos, ele sabe da nossa insegurança, ele sabe que a gente promete e não cumpre, ele sabe que a gente canta e não faz, e ele sabe que a gente pede perdão e cai de novo no mesmo pecado. Quem aqui nunca já passou por isso? Eu já passei, irmãos. Sabe, às vezes, né, eu tenho medo de orar, fazer oração de confissão, porque oração de confissão pressupõe, irmão Paulo, arrependimento. E arrependimento, de acordo com a Bíblia, não é sentir uma dorzinha no coração. Arrependimento é mudar. Aí eu falo assim: Senhor, me perdoa por causa disso e disso e disso. A partir do momento que eu falo isso, eu tenho que estar dizendo o que para ele? Porque a partir de agora eu vou fazer diferente. Aí eu pergunto: é fácil a gente dizer para Deus que está arrependido de ter cometido um pecado e que a gente vai fazer diferente?
Se é para vocês, parabéns, para mim não é. Para mim não é. Então, muitas vezes eu estou lá virado. Só que Deus não foi pego de surpresa como pastor. Ele sabe que isso vai acontecer. Se eu, como pastor, humano, limitado, com um coração mau, nada que, por exemplo, eu acho que é amanhã ou depois de amanhã vai fazer 1 ano que eu tenho pregado no púlpito dessa igreja. Nada do que está acontecendo ou tem acontecido me surpreendeu. Por quê? Porque a Bíblia diz como nós somos. A Bíblia diz como são as ovelhas de Deus. Se eu não sou pego de surpresa no ministério, você acha que Deus é? Então Ele sabe que muitas vezes nós vamos virar. E por isso, Ele vai estar ali para ajudar a gente a voltar, para restaurar a nossa vida e para fazer a gente voltar para a estrada. Amém? Isso aqui é fantástico, certo? E pode ir. Isso, perfeito. Você deve reparar aí que perdão, gente. Só um instante. Você vai reparar o seguinte, que aquela ovelha ali, ela está pesada. E, como eu falei, um dos motivos que pode deixar a ovelha virada e ela ter dificuldade de voltar é ela estar obesa. E nesse contexto aqui, o que a gente pode observar? No nosso caso, como seres humanos, se nós estivermos obesos, possivelmente nós estamos com gordura subcutânea, que é aquela que fica aqui na pele, que você belisca assim, que tem aquela dobrinha, entendeu? Sabe como é que é? Então, não sei quem sabe, né? Todo mundo aqui é fit, mas por exemplo, se pegar aqui, né? Chega a dar tristeza, eu pego, dá para pegar mesmo aqui. Então acontece. Aí nisso tem essa gordura subcutânea, mas tem aquela gordura visceral, que a gente chama de barriga de chope, que é aquela gordura que está debaixo da musculatura, que está entre os órgãos. E aí, sabe lá dentro onde está aquela gordura. Ou seja a subcutânea, seja a visceral, é uma coisa que prejudica a nossa saúde, vai roubar a nossa energia, vai deixar a gente mais cansado, diante de menos esforço. E aí, o que geralmente, vou pegar um exemplo lá de casa, quando a Gisele estava com, colesterol alto. Aí o médico falou para ela: olha, minha filha, se você não resolver isso daí, a coisa vai ficar mais complicada para o seu lado. E aí, nesse caso, a preocupação não era estética, a questão era se ia morrer. E eu falei: se morrer, eu caso de novo, hein? Aí nisso, o que acontece? Desculpa, tá, irmão? Eu sei que os maridos aqui não vão fazer isso, mas eu não sou bonzinho, caso sou sim. E nesse caso, morre não, José. Então, o que ela fez? Opa, não vou morrer. Em 3 meses perdeu 15 quilos. A vida da mulher mudou. Por quê? Porque ela começou a gastar menos energia para ter mais resultado. É como, por exemplo, eu estava vindo com o pneu vazio hoje pela manhã da bicicleta. Aí eu passei pelo borracheiro. Falei: pô, mas e se eu perder a hora? Falei: não, se eu encher o pneu, eu vou conseguir recuperar esse tempo. Voltei, enchi os 2 pneus. A bicicleta veio deslizando. Ou seja, eu gastei menos energia, porque a minha bicicleta estava tendo uma performance melhor. O carro, pneu vazio, vai gastar mais energia. Ou seja, a ovelha mais pesada, ela tem mais dificuldade, e ela vai ter mais problema para se levantar. Aí, alguma das coisas que a gente tem que fazer é o quê? Mudar os hábitos e mudar a alimentação. Trazendo para o nosso contexto enquanto cristãos,
Talvez Deus lhe deu uma comida que você não goste, para que a sua saúde melhore, porque Ele não desiste de você. Eu sei que é difícil falar amém, porque eu falei de comida aqui, mas agora eu gostaria que você pensasse quantas coisas que você de repente está comendo nessa vida, que você fala assim, mas meu Deus, que coisa ruim de comer. Porque nós queremos o quê? Queremos aquilo que é doce, que é salgado, que faz o nosso paladar, né? A gente, uau! Só que, às vezes, a gente vai precisar comer alguma coisa que a gente não gosta. A gente vai precisar beber alguma coisa que a gente não gosta. Já viu aquela pessoa que bebe refrigerante o dia todo? E aí vem uma recomendação, agora é só água. Ah, pastor, eu me sinto mal de beber água. É muito ruim beber água. E aí, observa bem que muitas vezes nós, sabe, estamos comendo uma comida que a gente não gosta, um tempero que a gente não gosta, um sabor que a gente não gosta, de um jeito que a gente não gosta, porque Deus quer que a gente melhore. Então aquela ovelha está pesada para ela não ficar virada, para ela não ficar exposta às bestas, para que ela não seja devorada pelas feras, para que ela não seja destruída. O pastor vai dar uma alimentação que não é tão saborosa assim. Então muitas vezes eu e você vamos passar por algumas situações que talvez nós digamos, eu não mereço isso. Deus quer o melhor para mim e para você, Ele sabe por que você está passando o que você está passando e nós não sabemos. Diz um ditado antigo que Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. E muitas vezes nós, diante da correria da vida, nós pensamos assim, mas se Deus realmente se importa comigo, por que eu estou passando por isso? Agora há pouco, né, quando a gente estava na rua, eu estava conversando com a Eva. A Eva é a Eva Xavier, uma irmã de outra igreja que ajuda a gente aqui os quartos do domingo para evangelizar. E aí nisso a gente estava batendo um papo sobre vontade de Deus. E aí eu falei para ela, Eva, eu já tive aquela fé do tipo, eu quero isso e que Deus me dê. Hoje não. Hoje o que eu quero, eu corro atrás. Se Deus liberar, glória a Deus. Se Ele não liberar, glória a Deus também. Eu quero ter a consciência de que eu fiz o meu melhor. Aí que está a questão. É como, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho sonhos. Só que eu não fico assim, Senhor, o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, não, negativo. Eu tenho que me ocupar do que eu tenho que fazer. Eu preciso me preparar na palavra para conversar com vocês. Eu preciso orar por vocês. Visitar, não dá por alguns problemas aí, que acredito que não vai acrescentar nada a comentar aqui. Mas agora, tem coisa que não sou eu que vai fazer. E eu estava falando para ela que eu entendo que a vida do crente precisa ser como um rio. A coisa vai fluir. Se Deus entender que é para fazer, beleza. Para mim é porque a gente estava conversando sobre resposta de oração, e eu falei, Eva, muitas vezes as pessoas entendem que resposta de oração é Deus atender o que a gente está pedindo. Não! Resposta, eu falo com ela, resposta de oração é tipo o que a minha mãe fazia. Quando eu saía com a minha monareta aro 20, ela falava assim, Marinese, onde você pensa que vai? Era horrível aquilo. Por quê? Porque é ela que decidia se eu ia ou se eu não ia. Assim é Deus. Deus não é o jeito da lâmpada que a gente esfrega a lâmpada e fala assim, quero isso. E Ele faz como um pai ou uma mãe inseguro. Não! Deus sabe o seguinte, isso não é o melhor para você e eu não vou deixar. Isso não é o melhor para você e eu não vou liberar. Isso aqui você fez, você tem que pagar essa fatura para você aprender e não fazer de novo. Porque se eu mimar você, você não vai se tornar o homem maduro, a mulher madura que eu quero que você seja. Eu não sei se dá para perceber que Deus não quer um bando de filhos amalanzados, movidos a leitinho com biscoito. Deus está querendo forjar guerreiros, gente valente, gente que arregaça as mangas, gente que vai para a luta.
É mais ou menos assim, irmãos. Sabe, são coisas que, e detalhe, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque às vezes tem gente que fala assim, pastor Rubem, não é esforçado, não é esforçado. É porque eu já tive coisas mais difíceis. É como, por exemplo, a gente estava na rua, era coisa de, deixa eu ver, isso, 3 pessoas na rua. E aí nisso, 2 montando a estrutura lá para o culto. E eu chego e falo, Joel é guitarra, mas aí quem vai tocar? Eu toco. Mas aí vai ter que pegar, eu pego. E aí eu vim, voltei, toquei, não toquei tão bem como o Reginaldo, não toquei tão bem como a Rebeca, mas fiz o que pude, fiz o meu melhor, e a Bíblia diz que o que você tem para fazer, faz conforme as suas forças. Eu não estou aqui para competir com ninguém, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Entende como é que é a coisa? Mas sabe por quê, irmãos? Porque quando eu dirigia a congregação, quando Rosinha e Fábio estavam dando a carona até o Vila dos Teles, eu mostrei para eles a minha escola. Irmãos, não é que ser pastor aqui é fácil, é que o meu treino foi puxado. Então isso aqui não é difícil para mim. Não é que eu sou corajoso, é que eu já sofri coisas piores. Então, ainda bem que eu estou numa igreja que tem aquelas caixas de som, que tem uma guitarra, que tem sinal de internet. Eu não tinha nada disso. Entende como é que é o negócio? Quando a gente fazia ar livre, irmãos, lá no dia, sabe o que eu fazia? Sandra, tinha uns funkeiros lá perto da igreja, aí eles botavam aqueles funk brasileiros daquele jeito, naquela... Não, aquela época era até tranquilo. O funk brasileiro era a dança da motinha, lembra? A popozuda perde a linha, moto envenenada. Então era tranquilo, né? Hoje é brabo, mas naquele tempo era tranquilo. Eu cheguei nos funkeiros lá e eu falei assim, é o seguinte, quanto você cobra para eu pagar você, para a gente fazer um culto, pegar o som de vocês e fazer o ar livre aqui? Ah, irmão, é tanto, não sei o que ela botando o som do funkeiro, tava as caixas lá. E a gente cantando, é o único que é digno de receber. Agora, se Deus tivesse me dado moleza lá, agora ia ficar assim, poxa, mas por que, Senhor? Estou passando por ele, você está falando, não quer dizer nada, porque Deus... Não, gente, pelo amor de Deus. Então, às vezes, Deus está deixando você passar por algumas coisas, porque Deus está forjando em você um guerreiro, um lutador, não um molenga. E é isso que muitas vezes percebe, eu não sei você, já viu aqueles camaradas adultos que têm atitude infantil? Por quê? Não amadureceu. Então Deus, Ele faz o que com seus filhos? Ele deixa a gente passar por algumas coisas, já que pede galinha não mata pinto, para a gente crescer. Deus quer que você cresça, irmão. Deus quer que você se desenvolva. Deus quer que você se aprimore. Deus não quer que você viva ao sabor das circunstâncias. Não! É o que eu falo para os meus alunos. Você acha que todo mundo vai gostar de você no seu ministério? Você acha que todo mundo vai apoiar você? Claro que não! E você não pode ficar preso ao sabor das circunstâncias. Você tem que olhar para a missão e cumprir a missão e dar o seu sangue. E o sumo pastor naquele dia vai te recompensar. Agora, se você ficar olhando quem bate palma para você, filhão, você vai ficar chorando aí. É como, por exemplo, o marido ou a esposa insegura. Não adianta ela ficar de olho no marido, fuçando o celular do marido. A questão é, peraí, você confia no seu taco, irmão? Dá teu jeito. Faz o cara ir para o trabalho pensando em você. Agora, se ficar nesse caminho de ano, o que ele quer fazer? Não adianta. Não adianta. Não. Não adianta você tentar, puxar a borboleta para vir para sua mão. Você tem que fazer alguma coisa para atraí-la. Então muitas vezes a gente quer que as coisas melhorem, mas é a gente que precisa melhorar. Por quê, irmãos? Que alguns problemas que nós temos eu não vou botar na conta de vocês, porque eu entendo que se Deus me colocou aqui, eu que preciso aprender como lidar com vocês e ajudar vocês a ser um sucesso no ministério de vocês. Por isso, eu sei que a gente vem de uma geração que é o pastor que fica puxando a orelha do pessoal. Não, irmãos.
A cada coisa que eu não consigo realizar aqui, eu fico pensando em casa, como é que eu faço? Como é que eu faço? Por quê, irmãos? Porque aqui o que não falta é potencial. Agora, algumas coisas Deus deixa acontecer para esse potencial se desenvolver. Então, é aquele caso. Se Deus sabe que a ovelha pesada, ela não vai conseguir levantar, Ele vai mexer na alimentação dela. Ele vai puxar um pouco mais dela do que das outras ovelhas. Para quê? Para que depois desse sofrimento ela tenha uma estrutura mais forte, mais resistente, mais ágil e dê mais resultado. Como no nosso caso. Falamos da ovelha gorda. E a gente tem, por exemplo, uma situação, está vendo aqui, essa ovelha aí, já viu aqueles crentes que parecem que gostam de arrumar problema? É mais ou menos assim. Aí quando arruma problema, fala assim, pastor, o diabo é sujo. Já viu esses crentes que fazem um negócio desse? Assim, ele vai, ele procura problema, ele procura tribulação, depois diz que o diabo é sujo. Então nesse caso, aí depois o crente fica assim. Fica assim, por que, ó Pai? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, eu sou teu servo, sou dizimista, sou ofertante. Eu sou crente há 30 anos, Senhor. Por que o Senhor deixou fazer isso comigo? Irmãos, ora por mim, porque o diabo é sujo, está curioso contra a minha vida. Aí às vezes a pessoa ela não se liga, sabe? Que assim, nada acontece do nada. Tem coisas que ela tomou decisão. Ela chegou onde ela chegou na caminhada da vida com as suas próprias pernas. É claro que muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir isso. Toda vez, irmãos, que eu me aborreço com a Gisélia, eu tento lembrar para mim mesmo. O pai dela, o seu Mário, não botou um revólver na minha cabeça para eu casar com a Gisélia. A dona Bárbara não me obrigou a casar com a Gisélia. E a minha dona Bárbara, até hoje, se eu falar assim, dona Bárbara, estou cansado da sua filha, ela fala, pode devolver que eu aceito. Entende como é que é o negócio? Então, se eu não estou casado com a melhor pessoa do mundo, quem tomou a decisão foi eu. Entende como é o negócio? Nós precisamos assumir que nós tomamos decisões nessa vida. Porque se nós não lembrarmos de onde nós caímos, como vamos levantar? Me mostre um alcoólatra que vença o alcoolismo sem reconhecer-se alcoólatra. Cara, você tem que largar esse vício. Não, pastor, eu só bebi para comemorar. Mas naquele dia que fulano morreu, eu bebi, sabe, porque assim, eu estava muito triste. Foi para assim, dar uma levantada. Tá, mas outro dia, não, porque estava muito quente, eu bebi para dar uma refrescada. E outro dia, não, pastor, nesse frio, tem que tomar um goró, né, para dar uma levantada. Aí, ou seja, o camarada está todo dia e ele não consegue perceber o seguinte, estou viciado. Aí, é claro, para a gente que é crente, é mole falar da cachaça. Agora eu pergunto, e da internet? E do zap zap? E agora? Entende como é o negócio? Eu, por exemplo, uso o meu celular como despertador. Mas eu estou pensando o seguinte, olha, eu vou comprar um despertador. Porque o celular desperta, você levanta e faz o quê? Aí, entende como é que é o negócio? Aí alguém falou assim, mas isso não é vício? Bem, você mal acordou. Se bobear, nem orou. Ou orou já pensando no que vai ver. Entende como é que é o negócio? Aí você está num jantar com os amigos, está olhando o celular. Irmãos, quantas vezes eu estava aqui com vocês, olhando meu celular. E aí a pessoa fala do cara da cachaça, mas às vezes a gente está com vício. E aí o que acontece? Mas eu não consigo entender porque eu estou com um pensamento acelerado. Ué, a cabeça está assim, ó, está fritando. E a gente não consegue perceber, nós tomamos decisões, irmãos. Nós tomamos decisões. E eu preciso aprender isso. Você vê que assim, ele me refrigera a alma. E diante de uma situação dessa, é isso que é fantástico, sabe? Que por mais que não pareça,
Eu cacei o problema? Cacei. Eu tomei a decisão errada? Tomei. Mas ainda assim, Deus está providenciando a sua restauração, porque Ele não desiste de você. Eu tomei decisões erradas, eu falei o que não devia, eu comprei o que não podia, eu agi como não tinha que agir, eu me omiti quando era para me posicionar, e eu estou colhendo os frutos das minhas decisões erradas, mas Deus não desistiu de mim, e Ele vai lá onde eu caí, e Ele vai me levantar de novo, e vai restaurar a minha vida, e a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, e eu creio nisso. Agora, quantas vezes a gente não muda porque a gente não consegue perceber que foi a gente, com a própria perna, que chegou no lugar onde a gente chegou, os amigos que a gente escolheu, a família que a gente criou, as alianças que a gente fez no ministério, e a gente chegou onde chegou. Eu falei primeiro da ovelha gorda, falei depois da ovelha que estava ali, né, no buraco, e agora a gente vai falar da ovelha que está com bastante lã. Bem, num caso, a gente vê alguém que precisa, né, de o vigor restaurado. A ovelha estava pesada, ela não tinha vigor. No outro, a gente vê uma ovelha que está no buraco por causa das decisões erradas que a gente toma, e ele refrigera a nossa alma do tipo, olha, eu vou te dar uma nova história. E aqui, o que por exemplo poderia ser a lã que deixa a gente muitas vezes pesado e tendo dificuldade? Às vezes é a nossa autossuficiência, irmãos. Às vezes é a nossa autossuficiência. Às vezes a gente olha e fala o seguinte: eu sei mais do que fulano, meu dízimo é mais alto que o de Beltrano, eu tenho tanto tempo de igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí aquela lã pesada que dá para a gente uma ilusão de prosperidade, que dá para a gente uma ilusão de confiança em que a gente acha que é o que a gente não é. Enquanto isso acontece, os parasitas vão se alojando. O carrapato consegue entrar e ficar ali escondidinho e é difícil tirar. E os carrapichos ficam agarrados na lã. E aí quando vai ver, essa ovelha, além de ficar virada, ela tem seu sangue drenado, ela tem a sua vida prejudicada. Porque os demais animais, eles ficam sujos, mas eles se limpam. Eles entram na água, eles se lambem, eles se molham. A ovelha não. Se o pastor não ajudá-la, ela não melhora. Percebe a semelhança entre nós e as ovelhas? Precisamos de ajuda, irmãos. Por que muitos de nós na igreja não conseguem vencer em algumas áreas? Porque a gente se acha muito bom e a gente tem dificuldade de compartilhar a fraqueza. A gente só mostra a virtude. Aí talvez algumas pessoas pensem: pastor Roberto é humilde porque ele fala dos vacilos dele. Não. Sou humilde não, pelo contrário, eu sou até bastante presunçoso. Só que eu percebi que humildade é sinônimo de inteligência. Então eu não sou, mas quero ser humilde. E uma das coisas que eu observei é que é o seguinte: precisamos admitir nossas limitações. Se eu não admito minhas limitações, como eu melhoro? Se você não admite suas limitações, como você melhora? E aí a ovelha, com aquela lã toda, ela acha que ela é a mais especial das outras, entre as outras. Só que o que acontece? Ela virada lá, é uma presa fácil, está sendo perturbada por parasitas, e ninguém sabe. E ela não tem como se coçar, ela não tem como arrancar aqueles parasitas, e vive uma vida de agonia. E aí o que o pastor vai fazer? Ele vai ter que tosquiá-la. E pensa bem, só de olhar, você acha que é confortável para esse bicho ficar nessa posição, com aquela máquina tremendo ali na pele dela, para tirar aquela lã? Você acha que é confortável para aquele pastor? Quanto tempo você acha que ele fica ali? 5 minutos?
é desgaste, é disciplina, são adversidades. E aí é importante eu e você olhar, é como aquele caso, por exemplo, o lado bom, sabe, de você passar por tribulações, é porque você olha para as tribulações pensando o seguinte: Deus está me treinando. E quando você sua no treino, você não sangra no combate. Quando o treino é duro, o combate é fácil. Agora, qual é o problema da gente? A gente quer que alguém faça um treino café com leite com a gente. Aí quando chega na hora do combate, a gente está despreparado. Entende? É aquele caso, você de repente vai treinar uma arte marcial e aí a pessoa fica só, né, naquela leveza com você. Aí o dia que você vai para a competição, o outro cara que está lá, filhão, ele não vai dar mole para você, vai bater doído. É como, por exemplo, você está lá no curso profissionalizante e o instrutor alivia você. Você acha que alguém vai te aliviar no mercado de trabalho? Tem gente querendo a tua vaga. Entende? É como aquele camarada que a mãe fica: mas você é muito lindo, você é muito lindo. Aí ele acha que ele é muito lindo e vai paquerar as meninas achando que ele é muito lindo. Entende como é que é o negócio? A gente às vezes quer ser, meio que assim, a gente quer ser adulado. Só que ninguém que é adulado vence, irmãos. Ninguém que é adulado vence. Precisamos lidar com um choque de realidade. E Deus faz isso com a gente. Quando, por exemplo, um camarada estava transando com a mulher do pai dele na igreja de Corinto, Paulo deixou claro o seguinte: olha, entrega esse corpo para Satanás. Para quê? Para que no dia do juízo a sua alma seja salva. E por que ele falou aquilo? Porque a gente sabe que é muito comum na igreja a gente proteger as pessoas politicamente, como se a igreja fosse nossa. Só tem uma coisa: igreja séria disciplina. E quando a igreja não disciplina, Deus julga. Repetindo: igreja séria disciplina. E quando a igreja não disciplina, Deus julga. E aí eu não sei como Deus vai fazer. Percebe como é que é o negócio? Ou seja, Deus, sabe, Ele está sempre providenciando um alívio, um escape, mas Ele não dá moleza. E glória a Deus por isso, irmãos. Não podemos ter moleza, porque moleza não faz ninguém crescer. O que faz a gente crescer é a ralação, é a luta, é a dificuldade, é estudar, é batalhar. É isso que faz a gente crescer. É isso. Você pode parecer bobeira, mas nessas pedaladas que eu dei para cá, eu pensei: beleza, agora não preciso me preocupar com pedalar durante a semana. É só fazer flexão, comer, porque eu estou gastando. Beleza, daqui a pouco, quem sabe essa dobra vai embora. Olha aí, show, né? E aí nesse caso, sabe, eu gostaria, volta só um instantinho que eu acho que eu não li, né? A questão de que é o seguinte: olha, Deus não desiste de você. Por isso, conte com o cuidado dele na renovação das suas forças. Entende? Deus não desiste de você. De repente você pode falar assim: lembra daquela música? A prova está doendo, Jesus. Só que às vezes aquela prova é para você ser aprovado. Deus está tirando, sabe, essa lã toda de autoconfiança exagerada, de presunção, de orgulho, de arrogância. Deus está tirando isso tudo, está moendo você, está quebrando você. Para quê? Para você não ser presa fácil. É justamente aí. E eu estava pensando nessas coisas, sabe? Senhor, eu queria tanto que o Senhor me aliviasse um pouco, me desse uma folga de tribulação. Mas aí eu penso: Senhor, dá para entender. O Senhor não quer um pastor molenga. Alguém que vai lutar contra o diabo tem que estar pronto para lidar com outras situações. E a gente muitas vezes é como, por exemplo, aquela irmã que quer lutar contra o diabo, mas tem medo da barata. Aí, entende como é o negócio? Entende? Tu vai lutar contra o diabo, velho. Então, vamos começar a treinar aí, a barata eu acho que é menos perigosa. Então, percebe que assim, às vezes, Deus ele está deixando a gente passar por algumas coisas, para a gente ficar calejado, para a gente ficar firme, sabe? E que eu e você possamos pensar nisso. Reginaldo, tem como você me ajudar em Sol maior?
Deus cuida de mim? E aí eu peço, por favor, que vocês coloquem de pé. E vamos ler todos juntos o que está escrito aqui. Eu espero que dê para você ler. Isso. Vamos lá. 3, 4. Mesmo que eu caia por causa de uma alimentação inadequada, por excesso de comodidade ou por falta de disciplina, creio que Deus não vai me deixar caído. Ele vai me socorrer, porque Ele nunca vai desistir de mim. Eu gostaria que você cresça nisso. Sabe, existem sofrimentos que nós passamos por causa de burrice nossa. Existem sofrimentos que nós passamos por causa de decisões erradas. Mas existem também sofrimentos que nós passamos por causa de elementos externos. Mas em todas essas coisas, podemos contar com o nosso pastor. Podemos contar que Ele vai nos socorrer. Podemos contar que Ele vai nos ajudar. Eu não sei por que você está passando pelo que está passando. No meu caso, eu sei algumas coisas por que eu estou passando, outras não. Mas seja porque você fez ou porque fizeram, seja por causa de uma decisão sua ou decisão de terceiros, para Deus tanto faz como tanto fez. Ele não desiste de você, e Ele está olhando para a tua realidade, e Ele está dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu gostaria que você pudesse ver com os olhos da fé aquilo que é invisível, que você possa ouvir, sabe, aquilo que pode parecer inaudível, e que, como profeta que viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele viu aquilo ali como um sinal de que viria uma grande chuva. E eu gostaria que você pensasse com carinho nisso. Você pode falar para o teu irmão: Deus não desiste de você. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Rasga o teu peito e declara com fé: Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão.
Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Só as vozes. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e conversasse com Deus sobre como você tem se sentido. Pode parecer que nada vai mudar, pode parecer que essa fase não vai passar, mas o bom pastor está perto de você aí nessa hora, e ele tem socorro para a tua vida, meu irmão. Ele tem socorro para a tua vida, minha irmã. E você não precisa se expor, falar alto, mas aí no seu coração, coloca diante dele, fala para ele como você está se sentindo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aí pertinho de você, onde você está. Você não vai ficar desse jeito para sempre. Deus tem restauração para a sua vida. Conversa com ele, abre o teu coração, fala com ele. Oh Deus, olha para a situação do meu irmão, olha para a situação da minha irmã. Oh nosso querido pastor, conduz as nossas vidas. Às vezes nos perdemos em decisões erradas, às vezes nos perdemos porque ouvimos o pastor errado, às vezes nos perdemos porque comemos, ó Deus, pasto infectado, água contaminada. Às vezes nos perdemos porque nós mesmos queremos nos pastorear. Às vezes nos perdemos, Senhor. Às vezes nos perdemos porque muitas vezes estamos pesados, muitas vezes estamos, ó Deus, cheios de nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, estamos caindo nos buracos da vida que nós mesmos procuramos. Mas, ó Deus, apesar de nós, socorre-nos, ajuda-nos, abençoa-nos, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Vai lá no nosso casamento, Senhor. Vai lá na criação dos nossos filhos. Vai no nosso relacionamento com os nossos pais. Vai lá na nossa família. Vai lá no leito, ó Deus, de enfermidade dos nossos queridos. Vai lá, ó Deus, conforta aquela pessoa que nós deixamos em casa. Vai lá, ó Deus, naquele depressivo, naquele ansioso. Senhor, vai lá naquela pessoa da nossa casa, da nossa família. Vai, ó Deus, também lá onde está, Deus, aquele membro da tua igreja que está desanimado, aquele membro da tua igreja que está enredado por algum pecado, aquele membro da tua igreja que está magoado com alguém, aquele membro da tua igreja, Senhor, que pensa que está perto, mas está cada vez mais longe. Ah, Deus, muda a história da CIB, muda a história da nossa igreja, muda a história desse bairro, muda a história de Belfor Roxo. Sabemos, ó Deus, que é uma cidade onde sonhos são roubados. Sabemos, ó Deus, onde é uma cidade onde muitos jovens não têm perspectivas de futuro. Sabemos, ó Deus, que é um lugar onde tem muitas, ó Deus, pessoas que escolhem um caminho errado. Mas, ó Deus, o Senhor plantou essa igreja aqui para ser um farol no meio da noite. O Senhor plantou as nossas vidas para ser uma ponte sobre as águas. O Senhor plantou essa casa aqui para ser uma
um abrigo no deserto. Então, Senhor, faz de nós flechas que acertem o alvo. Usa-nos, ó Deus, para o cumprimento da missão que Jesus começou nesse lugar. Ah, Deus, muda a nossa sorte e ajuda a gente a mudar a sorte de outras pessoas. Ah, Deus, agora eu te peço que Tu nos leva em paz, ó Deus, que Tu nos leve em paz, guardados de todo mal. Que Tu, Senhor, esteja nos dando um sono tranquilo, um sono reparador, que possamos, ó Deus, voltar, ó Deus, no culto de quarta-feira, que possamos voltar, ó Deus, à Tua casa no domingo que vem, para celebrar a vitória do Rei Jesus. Ah, Deus, que nenhum mal nos suceda e que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Que seja uma semana, Deus, de pão sobre a nossa mesa, de comida na nossa despensa, de dinheiro no nosso bolso, de promoção no trabalho, de aprovação em concurso, de porta de emprego, de paz e prosperidade, de cura de enfermidade, de cura de relacionamentos, de restauração de casamentos. Senhor, que venha um novo tempo, uma nova estação, e nós clamamos, ó Deus, porque sabemos que Tu não desistes de nós, porque Tu estás cuidando de nós, porque o Senhor é aquele que nos pastoreia. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos como somos, Tu és como és e cuida de nós. Ah, Senhor, muitas vezes me falta coragem de olhar para o alto diante de tamanha bondade, mas isso só aumenta no meu coração o desejo de celebrar a glória do Senhor que se manifesta em nossas imperfeições. É a oração que eu faço, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e que aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Então, com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela presença.